E aí, hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, superpoderosos da matemática. Vamos decifrar a história por trás de algo que a gente vê todo dia, mas que raramente para pensar: a linha reta. Olha só para esse gráfico. É só uma linha, né? Mas o que define essa linha? Qual é o código secreto por trás dela? A receita que diz exatamente onde ela fica e para onde ela vai? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. E tá aqui o segredo. O código por trás de qualquer linha reta é essa fórmula: f de x igual a x mais b. Parece simples, mas cada pedacinho aí, o A e o B, tem um papel super importante. Então, bora quebrar esse código juntos, parte por parte. Vamos começar pelo mais fácil, a letra B. Pensa nela como se fosse o ponto de partida da linha, sabe? A âncora dela no gráfico. Para entender direitinho o que ela faz, vamos tentar isolar a coitada na fórmula. Agora, olha que interessante. E se a gente imaginar que o A vale zero? Bom, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, o AX some da equação. E o que sobra? A forma mais pura e simples da função, f de x igual a b. Isso tem um nome: função constante. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Se f de x igual a 3, o que a gente tem? Uma linha retinha, horizontal, que corta o eixo vertical lá no ponto 3. Se f de x igual a menos 2, a mesma coisa, só que cortando lá embaixo, no menos 2. Ou seja, o b é quem manda na altura da linha, na posição vertical dela. Simples assim. Então, para dar o nome certo aos bois, o b é o nosso coeficiente linear. Ele é basicamente o valor da função quando x é igual a zero. E no desenho do gráfico, isso significa que ele é o ponto exato onde a nossa linha cruza o eixo vertical, o eixo y. É a nossa âncora, lembra? Ok, a âncora está no lugar, já sabemos onde a linha começa. Agora vamos falar do motor. Se o B mostra o ponto de partida, o A é quem diz para onde essa linha vai e o quão rápido ela vai. É a parte que dá ação para a nossa fórmula. O A é o famoso coeficiente angular, ou, de um jeito mais fácil, a inclinação da reta. Ele é literalmente a medida do qual em pé ou deitada a reta está. Um A muito grande é uma subida super íngreme. Um A pequenininho é uma subida bem mais suave. Tá, mas como a gente calcula esse A? É bem visual, na verdade. Primeiro, a gente escolhe 2 pontos quaisquer na linha. Depois, mede a distância vertical entre eles. É o que a gente chama de subida. Em seguida, mede a distância horizontal, o avanço. A inclinação, o nosso A, é simplesmente a divisão da subida pelo avanço. Certo, já entendemos o que é o A. Mas, e o sinal dele? Se ele for positivo, negativo ou até mesmo zero? O que isso muda na prática? O que isso conta pra gente sobre a linha? O sinal do A muda simplesmente tudo. Se o A for positivo, a função é crescente. Isso quer dizer que a linha está sempre subindo da esquerda para a direita. Se o A for negativo, a função é decrescente e a linha desce. E como a gente já viu, se o A for zero, a linha fica perfeitamente horizontal, constante. Resumindo, o sinal do A define a direção da jornada. Pera aí. Então a gente já sabe onde a linha começa no eixo vertical, por causa do B, e já sabe a direção e a inclinação dela por causa do A. A pergunta que fica é, se ela cruza o eixo vertical, ela também deve cruzar o eixo horizontal em algum momento, né? Onde seria esse ponto? Esse ponto de chegada no eixo horizontal tem um nome especial. É a raiz da função, ou o zero da função. No gráfico, é moleza de ver. É onde a linha corta o eixo x. E na matemática da coisa? É o valor de x que faz a função inteira, o f de x, ser igual a zero. E o mais legal é que não precisa ficar procurando no gráfico. A gente pode calcular a raiz direto com essa formulinha super simples. X igual a menos b dividido por a. E um fato interessante, uma função de primeiro grau como essa sempre vai ter uma e apenas uma raiz, um único ponto de cruzamento. Ok, a gente quebrou o código AX mais B, entendemos a âncora e o motor. Mas e daí? Para que isso serve fora de um livro de matemática? Bom, vamos ver como essa ideia aparece o tempo todo no mundo real. Olha que coisa sensacional! Na física tem uma fórmula famosa para o movimento uniforme, aquela do S igual a S0 mais VT. Só familiar?
Pois é, o nosso b, o coeficiente linear, é a posição inicial, o S0, e o nosso a inclinação, é a velocidade constante, o v. É a mesma lógica, a mesma matemática descrevendo o movimento no mundo físico. Incrível, né? E tem um detalhe bacana, e quando o b é zero? Bom, se a âncora é zero, quer dizer que a linha parte da origem do gráfico, do ponto 0, 0. A função vira f de x igual a ax, e isso é chamado de função linear. Todas as funções lineares, não importa o valor do a, formam uma espécie de leque de retas que giram em torno de um único ponto, a origem. E vamos fechar com essa provocação. A gente viu como uma única linha reta, com seu código super simples, pode descrever o movimento de um objeto, pode prever um crescimento. Ela é como se fosse um tijolinho, um bloco de construção da matemática. E isso leva a gente a uma pergunta fascinante. Se uma linha tão simples já faz tudo isso, imagina só o que milhões delas, combinadas em coisas como inteligência artificial, não são capazes de descrever, prever e até criar.